Março de 1820. Londres, Inglaterra. Capítulo 1. Eu não diria que está sendo divertidíssimo, mas também não tem sido tão ruim. Afinal, há mulheres. E onde há mulheres, eu tendo a me alegrar. De Michael Stirling para o primo John, conde de Kilmartin, enviada do 52º Regimento de Granadeiros durante as Guerras Napoleônicas. Em toda a vida ocorre um momento decisivo. Um instante tão extraordinário, tão claro e tão nítido, que temos a sensação de havermos sido golpeados no peito, deixados sem fôlego, sabendo, sem a menor sombra de dúvida, que nossa vida jamais será a mesma. Para Michael Stirling, esse momento aconteceu ao pôr os olhos em Francesca Bridgerton. Depois de uma vida inteira cortejando mulheres, sorrindo maliciosamente enquanto elas corriam atrás dele, permitindo-se ser conquistado apenas para virar o jogo e se tornar o conquistador, acariciando-as, beijando-as e fazendo amor com elas sem jamais entregar-lhes o coração, Michael viu Francesca Bridgerton uma única vez e se apaixonou tão rápida e perdidamente que ficou surpreso por conseguir permanecer de pé. Infelizmente para Michael, no entanto, o sobrenome de Francesca só continuaria a ser Bridgerton por apenas 36 horas. A ocasião do encontro foi, de forma lamentável, um jantar de comemoração pelo iminente casamento dela com o primo de Stirling. A vida era mesmo irônica, Michael costumava pensar quando estava de bom humor. Em seus momentos de estado de espírito menos agradável, lançava mão de um adjetivo bastante diferente. E, desde que se apaixonara pela esposa do primo, seu humor não andava dos mais agradáveis. Ele disfarçava bem. Não seria de bom tom mostrar-se incomodado ou triste. Se fizesse isso, algum observador mais sagaz poderia notar e, Deus o livre, perguntar como ele se sentia. E embora Michael Stirling se orgulhasse bastante de sua capacidade de dissimulação, afinal ele havia seduzido mais mulheres do que qualquer um se daria o trabalho de contar, e o fizera sem jamais ser desafiado para um duelo. Bem, a lamentável verdade era que jamais se apaixonara, e se havia uma ocasião em que um homem talvez perdesse a capacidade de manter as aparências mesmo sob questionamento direto, provavelmente era essa. Assim ele ria, mostrava-se muito alegre e continuava a seduzir as mulheres, fingindo não notar que tendia a fechar os olhos quando estava com elas na cama. Também parou de frequentar a igreja, pois não via motivo para fazer uma prece sequer em louvor de sua alma. Além do mais, a igreja da paróquia próxima a Kilmartin, datada de 1432, com pedras prestes a desabar, sem dúvida não ficaria em pé se fosse atingida por um raio. E se Deus pretendesse castigar um pecador, nenhuma escolha seria melhor do que Michael Stirling. Michael Stirling, pecador. Podia ver isso escrito num cartão de visitas. Ele mesmo o teria mandado fazer. Seu humor era exatamente deste tipo, ácido. Se não estivesse convencido de que a mãe morreria de desgosto no mesmo instante. Ele podia ser um devasso, mas não via necessidade de torturar a mulher que o trouxera ao mundo. Curioso como nunca encarara como pecado sua relação com todas aquelas mulheres. E continuava a não fazê-lo. Todas tinham agido de acordo com a própria vontade, é claro. Não se podia seduzir uma mulher que não desejasse ser seduzida, ao menos quando se levava a sedução ao pé da letra, tomando todo o cuidado para não confundi-la com sexo à força. Era necessário que elas, de fato, quisessem aquilo. Se Michael sentisse qualquer sinal de desconforto, dava meia volta e partia. Suas paixões nunca fugiam ao controle, a ponto de ele não poder sair de cena.
Além do mais, jamais seduzira uma virgem ou dormira com uma mulher casada. Bem, era preciso ser sincero até mesmo ao se viver uma mentira. Dormira sim, com mulheres casadas. Muitas, mas apenas aquelas cujos maridos eram profundamente desagradáveis e, ainda assim, não antes de já terem produzido 2 varões. 3, no caso de um dos meninos aparentar ter a saúde frágil. Afinal de contas, um homem precisava ter regras de conduta. Mas aquilo passava dos limites. Era inaceitável. Era a única transgressão, e ele cometera muitas, que enfim macularia a sua alma, ou no mínimo, e isso supondo que ele se mantivesse forte o bastante para jamais tomar nenhuma atitude concreta, a transformaria numa alma bastante sombria, porque aquilo estava cobiçando a mulher do primo, cobiçando a mulher de John. John que, maldito fosse, era mais seu irmão do que qualquer um dos seus jamais poderia ter sido. John, cuja família o acolhera quando o pai morreu. John, cujo pai o criara e o ensinara a ser homem. John com quem... Ora, que diabo! Será que precisava fazer aquilo consigo mesmo? Poderia passar uma semana inteira catalogando os motivos pelos quais iria direto para o inferno por ter se apaixonado logo pela esposa do primo. E nenhum dos motivos mudaria a situação. Não podia tê-la. Jamais poderia ter Francesca Bridgerton Stirling. Mas, pensou ele com uma risada desdenhosa, deixando-se despencar no sofá, apoiando o tornozelo no joelho e observando os 2 do outro lado da sala, dando risadas, sorrindo e se olhando com um carinho de dar enjoo. Ele bem que podia tomar mais um drink. Acho que vou querer sim, anunciou, virando a bebida num único gole. O que disse, Michael? Indagou John, cuja audição sempre fora prodigiosa. Michael deu um sorriso falso e ergueu o copo no ar. Que estou com sede. Retrucou, mantendo a imagem perfeita de bon vivant. Estavam na casa Kilmartin, em Londres, e não em Kilmartin. Nada de casa, nada de castelo, Kilmartin apenas. Na Escócia, onde os meninos haviam passado a infância. Nem na outra casa Kilmartin, também na Escócia, em Edimburgo. Não houve uma única alma criativa dentre os seus antepassados, pensava Michael com frequência. Havia também a cabana Kilmartin. Se alguém achasse cabível chamar uma construção de 22 cômodos de cabana. A abadia Kilmartin e, é claro, o palácio Kilmartin. Michael não tinha a menor ideia do motivo pelo qual ninguém pensara em dar o nome da família a uma das residências. Casa Stirling soava perfeitamente respeitável, na sua opinião. Supunha que os ambiciosos e pouco originais Stirlings de outrora ficaram tão abobalhados com o condado recém-conferido que não conseguiram pensar em colocar outro nome em qualquer uma de suas propriedades. Deu uma risada desdenhosa com o copo de uísque na boca. Era impressionante que não tomasse chá Kilmartin e não se sentasse em cadeiras estilo Kilmartin. Na verdade, era provável que estivesse fazendo exatamente essas coisas se a avó tivesse encontrado uma forma de conseguir realizá-las sem que a família precisasse entrar para o ramo do comércio. A velha, dona de uma disciplina rígida, tinha sido tão orgulhosa que era de esperar que tivesse nascido Stirling em vez de ter contraído o sobrenome pelo casamento. Na opinião dela, a condessa de Kilmartin, ela própria, era tão importante quanto qualquer personagem de maior nobreza e, mais de uma vez, ficara contrariada ao ser conduzida para a mesa de jantar depois de uma marquesa ou uma duquesa a revistas. A rainha, pensou Michael, impassível. Supunha que a avó
tivesse se ajoelhado diante da rainha, mas na verdade não conseguia imaginá-la sendo deferente a qualquer outra mulher. Teria aprovado Francisca Bridgerton.